Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 25, o versículo de número 10, onde está escrito assim: E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. O texto que temos relata-nos quando, numa oportunidade, Jesus falou sobre a parábola das 10 virgens. E nesta parábola, trazendo-nos o ensinamento sobre a necessidade e o cuidado com relação à vigilância e à prontidão, porque ele mostra que haviam 10 virgens, 5 delas nomeadas de prudentes e 5 imprudentes, que saíram ao encontro do noivo. O noivo estava para chegar e elas precisavam ir ao encontro. No entanto, o que diz a palavra de Deus é que parte destas virgens, que não eram prudentes, eram insensatas, elas então não levaram consigo o necessário para esperar o momento da chegada do noivo. Já as prudentes levaram não somente o azeite nas lâmpadas, mas levaram também nas suas reservas, para no caso de precisar, elas tinham lá o azeite necessário. Ocorre que, no momento da espera, chegou a ocasião em que as lâmpadas das insensatas começaram a se apagar. E elas se dirigiram aos prudentes, sabendo que elas tinham azeite de reserva, e disseram: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Elas disseram: Não, não seja caso de que nos falte a nós. Ao darmos o azeite, quando chegar o nosso momento de necessidade, não vamos tê-lo. Então não temos azeite para dar, mas sim para usarmos. Então, estas insensatas, que num outro ponto é chamada as virgens loucas, elas então foram à busca do azeite. Acontece que, nesse trajeto, que elas vão em busca do azeite para voltar e continuar esperando a chegada do noivo. Neste tempo, o noivo vem, porque diz que à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo sair-lhe ao encontro. As virgens, todas elas se levantaram, prepararam suas lâmpadas, as prudentes foram ao encontro do noivo. E as virgens loucas correram em busca de azeite, pensando que dava para voltar a tempo, mas infelizmente não teve tempo. Quando elas estão indo para ir e voltar, as prudentes entram com o noivo, diz que chegando o esposo, as que estavam preparadas entraram para as bodas, fechou-se a porta. Depois chegaram então as outras, as loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Esta é uma parábola de uma advertência para estarmos de prontidão, com vigilância e em prontidão com relação à vinda do noivo, que para nós é o Senhor Jesus Cristo. Então, a vinda de Jesus, ela será um acontecimento que está próximo de ocorrer. O próprio Jesus disse que ele voltaria outra vez e viria para nos levar para si, e nós estamos aguardando a qualquer momento. Ele pode vir hoje, ele pode vir nesse instante, como pode vir amanhã, como pode vir depois. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas a nós não importa saber o dia ou a hora. A nós o que importa é a orientação que a palavra de Deus traz diante de nós, que da nossa parte nós precisamos crer
na promessa feita por Jesus e estarmos preparados a todo momento. Uma vez que não sabemos o dia e a hora, por que deixar para depois? Então comecemos a nos preparar exatamente neste momento e estejamos sempre preparados para este encontro que será maravilhoso, belo, esplêndido, uma celebração divina, este encontro com o noivo, o Senhor Jesus. Então, dito isto, baseado nesta parábola, nós entendemos que a volta do Senhor Jesus será um acontecimento feliz. Vai promover, sim, alegria para aqueles que, evidentemente, estão preparados, estão aguardando, esperando este momento com alegria, com fé, com expectativa e com esperança. Porque diz que estavam ao encontro do noivo, ao encontro do esposo. Nós estamos sendo preparados pelo Espírito Santo para estarmos prontos para este encontro com o Senhor Jesus. E diz que estas virgens saíram ao encontro do noivo. Nós chegará o momento em que, à semelhança delas, haveremos de ser conduzidos até os ares, onde se dará o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ao encontro dele, porque ele prometeu, e a sua promessa, ela é fiel e verdadeira. Ele virá e não tardará. Visto que nós não temos a afirmação da hora e do dia, a todo instante, nós precisamos estar alimentados com esta esperança. Pode ser hoje, pode ser agora. No entanto, ao estarmos prontos, nós não seremos decepcionados quando isto acontecer, mas estaremos sempre prontos para irmos ao encontro do noivo, o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ele virá. No momento em que o Pai estabelecer a sua volta, ele vem com este propósito, conforme o escritor aos Hebreus deixou registrado no capítulo 9 e no versículo 28. Ele deixou registrado o seguinte: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam ou esperam para salvação. Então, eu e você precisamos e devemos estar preparados para este encontro, que será maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. Um acontecimento que estampará alegria, felicidade, prazer, gratidão, satisfação do nosso coração em termos a felicidade de sermos alcançados por Jesus, alimentados com a sua palavra e esperarmos até o momento da sua chegada. Ele vem. Este acontecimento vai marcar para sempre a nossa vida. A Escritura afirma que estaremos para sempre com o Senhor. Um acontecimento que vai trazer gozo, paz e alegria será a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas será também um acontecimento inesperado. Por que inesperado? Uma vez que não sabemos o dia, não sabemos a hora, não tem como precisar a proximidade da sua vinda. Então ele virá a qualquer momento. Pode ser pela manhã, pode ser a meio-dia, pode ser à tarde, pode ser à noite, pode ser ao cantar do galo, não importa. O que importa é que ele virá e este acontecimento será inesperado. A Escritura diz: quando todos estiverem ocupados nas suas lides, se derem pelo que está acontecendo, já será tarde demais. Então, para que isto não aconteça,
e para que nós não sejamos confundidos por ele na sua vinda, há necessidade de termos uma vida preparada, santificada e disponível, aguardando-o a qualquer momento. Por isso, este acontecimento será inesperado. De estar dando noivo, que aconteceu, as virgens dormiram, mas ao serem avisadas de que o noivo estava chegando, elas se levantaram, prepararam as suas lâmpadas com azeite e ficaram firmes na expectativa deste maravilhoso encontro. Mas será também um acontecimento repentino. Isto mostra-nos que não será demorada a manifestação do Senhor para vir buscar o seu povo. A Escritura afirma-nos que será como o relâmpago que se mostra do Ocidente ao Oriente. Numa outra linguagem, num piscar de olhos. Ele vem, realiza a sua obra, leva consigo aqueles que estão esperando e vai de volta à casa do Pai. Isto prova que, conforme aquelas virgens loucas que foram em busca de azeite, quando voltaram, ele já tinha vindo, já tinha levado as virgens prudentes e a porta estava fechada. Não tinha mais acesso e oportunidade para quem quer que fosse juntar-se àquele grupo. Então foi um acontecimento repentino. Por isso a linguagem diz: à meia-noite ouviu-se um clamor. O que é a meia-noite? A meia-noite é quando as pessoas estão dormindo, repousando. Mas exatamente quando eles pensam que tudo vai bem, é o momento em que ele se apresenta. E quem estiver pronto, quem estiver preparado, vai ter o discernimento e vai estar de prontidão para este encontro com o Senhor Jesus. Se para uns será um momento de alegria, de felicidade, de gratidão, de satisfação, de prazer, para outros será um momento de tristeza, de decepção, de amargura, por saber que tiveram o tempo e a advertência, mas não se prepararam, não se cuidaram, não se colocaram em prontidão. E o noivo veio e elas então ficaram. Quando Jesus vier, muitos também que não estão levando a sério as suas palavras, eles poderão ficarem decepcionados, porque não esperaram a Jesus como deveriam fazê-lo, com base no que diz a Escritura Sagrada, e viveram como se ele fosse demorar muito tempo, como se nós soubéssemos o dia e a hora da volta de Jesus, uma vez que a Escritura afirma que nós não sabemos. Então não há nenhuma especulação quanto ao tempo da volta de Jesus. O que nos há é uma promessa firme, segura, como a luz da aurora, que vai brilhando até ser dia perfeito, onde garante-nos que ele virá para nos levar para a sua presença. Então, para os que não se prepararem, será, na verdade, um momento de decepção, tristeza, amargura, angústia e morte. Mas para os fiéis, para aqueles que o aguardavam, será um momento de celebração, uma festa feliz e abençoada. Por quê? Os que estavam preparados entraram com ele para as bodas. O fato de estarem preparadas lhe deu a oportunidade de, no abrir da porta, elas entrarem, e tendo-as entrada, a porta se fechou. Então, isto prova-nos que, como disse, será algo repentino, rápido e, portanto, encerrará ali, com esta manifestação de Jesus, a oportunidade àqueles que não se deram por avisados, embora sendo advertidos e orientados pela propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Então, estas oportunidades terão fim, assim como aconteceu com as virgens loucas, quando chegaram e bateram,
e disseram: abre-nos a porta, ele disse: não vos conheço. O tempo passou. A oportunidade terminou. Para a humanidade será assim também. Quando eles se derem por avisados do que está acontecendo e correrem ao encontro, a mesma palavra eles vão ouvir: não vos conheço. Mas a quem está de prontidão, a quem está preparado, certamente espera com expectativa este dia, este momento em que há de acontecer essa manifestação poderosa com a volta de Jesus, com um acontecimento feliz, inesperado e repentino, de gozo, de paz, de alegria para uns, mas de tristeza, de angústia e de aflição para outros. E agora, refletindo, como é que nós estamos? Como é que você está em relação à promessa da volta de Jesus? Você continua esperando, aguardando-o com fé, com prudência, com lealdade? Ou você julga que vai demorar muito tempo e está envolvido com tantas coisas comprometedoras com a sua vida? Eu quero fazer-lhe a seguinte reflexão. Pense naquelas virgens loucas. Elas achavam que dava tempo de se preparar em cima da hora. Não teve tempo. Quem estava preparada, o noivo veio, elas foram, a porta se fechou. Eu e você precisamos estar prontos e preparados, porque chegará o momento em que o Senhor vier e nós precisamos estar prontos e decididos a ir com Ele. E, portanto, se deixar para a última hora, perderemos esta oportunidade. Nós não fomos salvos para perder tempo e oportunidade, mas para ficar atento ao momento em que o Senhor Jesus há de manifestar-se para nos buscar e levar para a sua glória. Que cada um de nós possamos refletir e tomar um posicionamento de estar sempre preparado, pronto, decidido, com fidelidade, com temor, com lealdade, com alegria, com paz, com comunhão, porque este momento acontecerá. A volta de Jesus, um acontecimento feliz, inesperado, repentino, de glória para todos aqueles que o aguardam pelo dia a dia, conforme a promessa que nos é feita na palavra de Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Querendo Deus, amanhã retornaremos.